Olá, bem-vindo, bem-vinda. Mais um vídeo aqui para o canal do Fred Sardinha. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você uma coisa que eu conversei com uma pessoa hoje, atendendo uma pessoa, uma mulher, e ela é separada e falando algumas coisas relacionadas à filha dela. Mas antes de eu falar sobre essa realidade que eu conversei com ela, eu quero te fazer assim, pensar numa coisa, principalmente você que é pai como eu, pai, mãe, você que tem uma preocupação com a educação do seu filho. Eu tenho 3 filhos e eu me preocupo em educá-los bem. Eu me preocupo com aquilo que são as realidades psíquicas, aquilo que são as realidades emocionais, espirituais, comportamentais dos meus filhos. Eu sei que muita coisa na vida deles depende da minha presença, depende da minha fala, depende do meu olhar, depende da minha maturidade para lidar com algumas coisas. Hoje, por exemplo, teve um momento aqui na minha casa que eu tive que corrigir o meu filho menor e logo depois ele chorou. Só que eu perguntei para ele, você está chorando por quê? Ele falou assim, porque eu quero colo. Aí ali eu tive que recuar para poder entender que ele é uma criança de 4 anos e precisava do meu colo, mesmo depois de ter tido um momento que eu precisava corrigi-lo e ele não ficou satisfeito. Isso não significa que eu teria que manter uma dureza e não voltar atrás para poder colocar ele no colo, porque eu sei que a fase dele é uma fase que ele está precisando mesmo, hora ou outra, de um colinho, hora ou outra ele quer um carinho do pai. Então entender esse mecanismo me faz perceber o quanto eu estou em processo de amadurecimento. Só que hoje aconteceu esse fato, todos os dias acontecem fatos, que se o pai e uma mãe não estiverem maduros, eles prejudicam a vida dos seus filhos. Se o pai ou a mãe não estiverem num processo de autoconhecimento, de entendimento das suas emoções, de entendimento da sua história, de entendimento das facetas da sua vida, vai projetar para o filho, vai jogar no filho aquilo que há de mal e ruim em você. Então por que eu trago esse vídeo falando sobre isso? Porque o futuro da humanidade, o futuro dos nossos filhos, ele passa pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso amadurecimento afetivo, emocional, psíquico, comportamental. Se eu quero que o meu filho tenha bons comportamentos, se eu quero que o meu filho seja bem educado, eu preciso me educar primeiro. Eu só vou dar para os meus filhos aquilo que eu tenho. Eu só vou conseguir ensinar, forjar os meus filhos diante daquilo que eu tenho. Eu sempre penso isso, eu sou o treinador dos meus filhos. Eu sou aquele que vai treiná-los, eu sou aquele que vai forjá-los, eu sou aquele que vai ensiná-los a passar pelas dificuldades. Eu estou lembrando de um episódio aqui que teve um dia que eu levei os meus 3 filhos para andar de bicicleta, para falar dessa questão que a gente vai treinando os filhos, né? Eu levei os 3 filhos para andar de bicicleta. E eu me lembro que nós tínhamos saído da missa, eu botei a bicicleta deles na mala do carro, nós tínhamos saído da missa, e nós fomos andar de bicicleta numa quadra, fui levá-los para andarem na quadra. Eles estão andando lá, rodando a quadra, tinha umas rampinhas, e o mais velho estava com a bicicleta colada na do meio. E ele vinha andando, colar a bicicleta e tudo, dava aquela derrapadinha, quase caiu. Falei, cuidado pra você não cair. Não, papai, eu vou. Eles têm aquela coisa de serem fera, né, de se acharem e tal. E eu deixei, eu só tô observando e tal. Ele encostava até o pneu do outro, dava aquela derrapada assim, e dava desequilibrado e voltava. Teve um momento que ele desequilibrou e caiu. Eu parei, olhei para ele de longe, olhei fixamente. Tem aquele olhar de pai que sabe quando o filho realmente está passando por dificuldades ou não. Falei, cara, ele não
não quebrou nada, mas ele estava gritando muito. O sol estava muito quente, o chão estava quente, ele estava de calça. E aí eu olhei, eu fiquei parado assim, eu falei assim, eu não vou me desesperar, eu não vou sair correndo. Eu vou deixar ele vir até aqui. Ah, dito e feito. Ele veio, papai, 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 tá doendo, tá doendo. Eu falei assim, o que, que o papai falou pra você? Eu olhei dentro do olho dele e falei assim, o que, que o papai falou pra você? Papai não falou que não era pra você fazer isso? É, papai, você falou, papai. Então por que, que você fez? Você fez sabendo que não era pra fazer. Não foi? Foi, papai, foi, papai. Então tá, então agora você vai, escuta o que o papai tá te falando. Todas as vezes que você receber uma orientação do papai e desobedecer, você vai ter consequências. O que é isso, papai? Consequências. Quando você faz algo que você desobedece, ou até mesmo quando você faz algo que você obedece, aquilo ali, você pode colher os benefícios daquilo, meu filho. Sabe por que você caiu? Sabe por que você se machucou? Porque o papai te avisou que poderia cair. Isso que é consequência. Ah, entendi, papai. Então, se você não tivesse desobedecido, você não ia cair. Porque você não ia chegar a ficar andando com a roda da sua bicicleta perto da roda do seu irmão, vocês não iam cair. Agora faz o seguinte, papai, bate o pé no chão. Aí ele, mas tá doendo, papai. Meu filho, bate o pé no chão, bateu o pé no chão. Bate o pé no chão, bateu de novo. Aí começou a esboçar um sorriso assim. Bate o pé no chão, bateu de novo. Isso. Agora faz o seguinte, levanta, muda na bicicleta e segue a vida. Pra que eu falei aquilo? Até hoje eles ficam falando um pro outro assim, levanta e segue a vida. Um cai, o outro chega pro outro e fala, levanta e segue a vida. Por que eu tô falando isso? Porque se eu me desespero e sair correndo, eu ia treinar os meus filhos no desespero. Se eu não pego essa situação e levo de uma forma educativa para ele, para ensinar, aquele momento ia passar despercebido. Todo momento de um pai na vida de um filho, todo momento de uma mãe na vida de um filho, é um momento de educação. Por isso que das vezes que eu perco as estribeiras, que eu passo dos limites, que eu grito, que eu me perco, eu preciso, caramba, retomar a minha consciência e falar, caramba, eu tenho que estar atento. Porque se eu grito na frente dos meus filhos, se eu grito com eles, se eu toda hora quero fazer alguma coisa, ter uma reação brusca, isso vai ter consequências na vida deles. Volto lá no início do vídeo. Eu atendendo essa pessoa hoje, ela me falou que mandou uma mensagem para o ex-marido, ela é separada, eles têm uma filha. Eu achei tão interessante que eu já venho acompanhando essa pessoa. Achei tão interessante que esse crescimento de quando uma pessoa mesmo diante de uma circunstância difícil, ela entende qual é o papel dela. Ela entrou em contato com o ex-marido, a filha um período fica com ela, outro período fica com o marido, e ela foi falando com o marido de que eles precisam parar de pensar neles, pensar de parar no egoísmo deles, pensar de parar naquilo que foi o relacionamento deles mal sucedido e começarem a pensar na educação da filha. Começarem a pensar naquilo que é primordial para a vida dela, que ela está numa fase de transição e formação e eles já são adultos. E tudo aquilo que eles foram, tudo aquilo que eles receberam dos pais, que deixou interferências na educação, ela foi entendendo que ela não precisava fazer o mesmo com a filha dela. Ou seja, ela percebeu que fizeram com ela, mas entendeu que com a filha dela ela precisava fazer diferente. E ela já estava notando que ela e o marido estavam fazendo as mesmas coisas que os pais, os respectivos pais fizeram com eles. E aí ela conversa com o marido, com o ex-marido, eles se entendem naquele aspecto. Lógico que tem um contexto, né? Eu estou resumindo, resumo do resumo. Mas para te fazer entender que quando o pai vai amadurecendo,
e vai olhando assim para a sua vida, fazendo as correções da sua vida, fazendo os reajustes da sua vida, esse pai tem a possibilidade de levar o seu melhor para o filho. Esse pai tem a capacidade de pegar e falar assim: isso aqui para o meu filho é importante, mesmo que eu não tenha recebido. Eu não estou falando de dar coisas, não estou falando de dar coisas. Eu não estou falando de dar material, presente, não estou falando isso, mas dar a presença. Pensar no filho, pensar que esse filho precisa passar pelos processos de dificuldades. Pensar que esse filho precisa de aproximação, pensar que esse filho precisa que pense nele. Se essa mãe, esse pai, ficassem paralisados naquilo que foi a educação deles, eles iam somente transferir aquilo que os pais transferiram, aquilo que os pais passaram. E quando um ser humano, um ser humano adulto na estatura, adulto na idade, não consegue ter essa percepção, a percepção racional, a percepção emocional. Quando não tem a percepção racional, não tem a percepção emocional, o impulso vai levar essa pessoa a ter ações de acordo com aquilo que as suas emoções receberam. Se você é traumatizado emocionalmente e não trata do seu trauma, você vai traumatizar o seu filho. Se você tem intervenções ruins na sua afetividade, você vai também gerar intervenções ruins na afetividade dos seus filhos. Se você teve pressão psicológica na sua infância e não tratou, não sabe como lidar com as pressões, você vai gerar pressão no seu filho e falar assim: agora você tem que fazer, vai querer sacudir, vai querer bater, vai querer espancar. E aí, em conversa com essa mulher, eu falei assim: poxa, estou muito contente por você. Porque você conseguiu pegar o fio da meada, você conseguiu ter iniciativa, porque ela falou que há muito tempo não falava com o ex-marido. Você teve a iniciativa. Ela falou assim para mim: Fred, eu tive até um pouco de medo por não saber qual seria a reação. O que ele poderia trazer, se ele ia tratar isso como algo importante, se ele ia tratar isso como algo relevante, se ele ia tratar isso como algo significativo para a vida dela. E interessante que ela dizia assim para mim, que ele falou assim: nossa, vamos até falar mais sobre isso. Ou seja, ambos estão pensando no filho. Ambos estão se dedicando, procurando estratégias, mecanismos, meios para pensar naquele ser humano, naquela filha que precisa de uma atenção maior. Por isso que quando um pai e uma mãe casados que estão ali têm a possibilidade da presença, têm a possibilidade de fazer as correções, têm a possibilidade de dar as orientações devidas, treinam um ser humano magnífico. Só que, na distância, na falta de qualidade, na falta de afeto, na falta de atenção, um pai e uma mãe não conseguem cuidar dos seus filhos. Eu nunca vou conseguir cuidar dos meus filhos se eu for ausente na vida deles. Hoje, eu sou muito presente na vida dos meus filhos. E pretendo ser para o resto da minha vida. Lógico, né? dentro de um limite. Porque vai chegar um momento que eu quero que eles vivam a vida deles. Hoje eles estão aqui debaixo do mesmo teto que o meu, na minha casa. Eles são meus inquilinos, como tem um cara na internet que ele fala pro filho dele: você é meu inquilino. Ele fala de uma maneira descontraída. Hoje eles estão aqui morando debaixo do mesmo teto. Hoje eu estou dando todo o suporte para eles, mas eu desejo que eles deslanchem na vida. E para que eles deslanchem na vida, não tenham medo, não tenham insegurança, não fico com aquela coisa: não vou tentar, não vou me arriscar.
Eles precisam de uma boa educação. E essa boa educação, ela passa pelo meu amadurecimento, pelo amadurecimento da minha esposa, pela minha revisão de vida. Quanto mais eu me revisar, quanto mais eu resolver as coisas da minha vida, melhor eu vou educar os meus filhos. Porque eu não vou ficar pensando naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso, naquilo que foi a minha história, naquilo que foram os meus fracassos. Não, eu vou amadurecer a partir disso, vou enfrentar as minhas dificuldades, vou enfrentar as minhas neuroses, para que eu consiga, ao enfrentar o processo de educação dos meus filhos, eu consiga não ficar enviesado pelas minhas más inclinações ou ficar enviesado pelos meus traumas, mas que eu pense nos meus filhos, pense na educação deles, pense no comportamento deles, pense que eles vão ter a possibilidade de lá na frente tomarem boas decisões a partir desse tempo de agora. Eu vou acertar em tudo? Pô, não vou, eu ainda erro em muita coisa. Ainda erro em muita coisa na educação com os meus filhos, ainda erro, ainda às vezes atropelo muita coisa, faço coisas que eu não queria fazer. Pô, caraca, por que eu fiz isso, cara? Puxa vida, por que eu sei lá, por que eu falei um pouco mais alto? Por que eu fui injusto às vezes com um e com o outro na hora de corrigir, acabo sendo injusto e aquele negócio me pesa? Às vezes eu tenho até que me confessar por exceder um pouco os meus filhos. E eu vou lá me confessar porque é a minha humanidade, são as minhas falhas diante daquilo que eu quero fazer o bem, mas não consigo fazer aquele bem que eu quero. E às vezes o mal que eu não quero, eu, puxa vida, vou lá e faço. É um grande desafio. Mas conversando com essa mulher hoje, me acendeu isso. Eu falei assim, eu vou compartilhar isso, porque às vezes muitos pais estão vivendo coisas semelhantes e não entendem que a culpa não é dos filhos. Às vezes você está um pai irritado, às vezes eu sou um pai irritado e acho que são os filhos que estão atrapalhando, são os filhos... Não são eles. Eles não têm noção, eles querem viver, eles querem se divertir, eles querem ficar felizes, eles querem ser amados e amarem a gente o tempo todo. Eles querem a nossa presença. Filho não tem consciência que o pai precisa ter, filho não tem maturidade, não tem. O que eles querem é presença, olhar, qualidade na presença, brincar. Eles querem rolar no chão. Eles querem isso. Eles querem ter uma boa alimentação, precisam de uma boa alimentação. E outra coisa, se eu não me alimento bem perto deles, eles não vão entender o que é boa alimentação. Isso também parte de um treinamento. É isso que os filhos desejam. É isso que os filhos querem. É isso que os filhos precisam. Eles precisam de coisas simples. Filhos precisam de coisas simples. E eu não estou falando para você de coisas que eu li no livro, apesar de ler sobre isso. Eu não estou falando de coisas que eu ouvi alguém falar, apesar de já ter escutado. Eu estou falando de coisas que eu vivo com os meus filhos. E essa conversa com essa pessoa que eu tenho atendido me trouxe esse insight e eu compartilho com você para que também gere insights no seu coração, insights nos seus pensamentos e aquilo que você pode mudar para ser melhor na educação com seus filhos, que você mude, que você se desenvolva, que você amadureça, que você emocionalmente consiga ficar mais equilibrado e melhor, que você afetivamente esteja melhor, que você olhe para o seu filho ou para os seus filhos e não desconte neles aquilo que são as suas frustrações e os seus traumas, mas que você consiga dar para os seus filhos aquilo que você tem de melhor a partir do seu desenvolvimento. Aí tu vai ver o quê? Caraca, eu cresci. Caraca, eu amadureci. Olha só o meu comportamento, que há meses atrás eu não iria agir assim. Agora estou agindo assim. Isso vai trazer paz para o seu filho. Às vezes você está à mesa com os filhos. Almoço, tá no almoço, tá gritando. E você quer ver uma coisa boba aqui em casa? A gente quase não vê televisão. Às vezes a gente bota um pouquinho de desenho para eles. Mesmo assim, o desenho que eles veem, a gente está olhando para ver qual é o desenho que eles vão ver. Porque às vezes muda ali alguma coisa, né? A gente está vendo um desenho no YouTube, tá vendo alguma coisa, eles têm curiosidade.
mudou, a gente olha, não é isso, tira. Na hora, tira na hora. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio. Quando a gente está na mesa comendo, a gente não coloca tela. Não tem tela. A mesa não tem tela. Nós fazemos a nossa oração das refeições. É lindo de ver. Eu fico encantado. Todos os dias. Almoço, lanche, janta, a gente está ali tomando nosso café. Só que às vezes, a gente vai para alguns lugares, por exemplo, a gente vai na casa da sogra, vai na casa de algum lugar, de alguém, as pessoas fazem isso. Aí quando a gente chega lá, as crianças querem fazer também. Vai fazer não. Mas papai, você faz isso lá em casa? Não. Então por que aqui você quer fazer? Sabe, coisas bobas e simples. Isso transforma. Isso educa. Isso ensina. Isso treina. Isso forja. Isso mostra bons caminhos. Eu falei bons caminhos aqui. Teve uma vez que eu estava lendo um trecho da Sagrada Escritura e estava lá. Eu li essa palavra assim, morigerado. Eu falei assim, o que significa essa palavra morigerado? Eu fui procurar no Google. Morigerado são bons costumes. Nós precisamos ter bons costumes, nós precisamos ser morigerados para fazer com que os nossos filhos também sejam morigerados. Tudo que nós estamos fazendo, eles estão olhando. Tudo que nós estamos fazendo, eles querem copiar. Se eu cometo coisas ruins, eles vão querer cometer coisas ruins. Se eu faço coisas boas, eles vão querer fazer coisas boas. Ah, mas o meu filho, eu dei melhor educação, lá na frente deu tudo errado. Tá. A garantia não é minha, não é sua. O que é minha garantia? Qual que é a minha garantia hoje? É estar presente, é dar o melhor da minha presença. É educar, é perceber um pensamento, é perceber um comportamento, é perceber uma fala, é perceber uma atitude diante daquilo que não está dentro de um ser humano em ordem e trazer aquilo para a ordem. Se está fora da ordem, traz para a ordem. Se está fora da órbita, traz para a órbita. Esse é o papel do pai na vida de um filho. E quanto mais eu vou estudando, lendo sobre paternidade, lendo sobre emoções, lendo sobre amadurecimento, lendo sobre educação, lendo sobre como forjar um filho, cada vez que eu vou fazendo isso, mais eu vou criando estratégias e repertório para educar os meus filhos. Desculpa, mas isso para mim é muito importante. Não sei para você. Isso para mim é um caminho de ser um bom pai. E olha que eu não estou fazendo nada demais. Todos os dias, por exemplo, à noite, faço oração com eles. Pelo tempo, isso já está registrado. Por que eu percebo que está registrado? Tem dia que eu não vou fazer oração com eles, que vai fazer minha esposa. Aí eles vão lá e perguntam assim, papai, você vai fazer oração? Não é você que vai fazer oração com a gente hoje, não? Ah, papai, eu gosto quando você faz. Não é que eles gostam somente quando eu faço. É porque eles são habituados. Eu coloco sempre eles para dormirem. Então, acaba criando esse hábito. Essas coisinhas, elas vão sendo fixadas no coração, na alma, na mente dos nossos filhos. Mas para isso, eu preciso parar de pensar naquilo que são as minhas neuroses, naquilo que são a minha falta de compreensão da vida e ir procurando essas coisas e me inteirando nisso para transmitir aquela educação pura, aquela educação genuína, para que esse ser humano, que são os meus filhos, eles recebam o melhor e eu não fique somente paralisado naquilo que não foi o melhor para mim, porque os meus pais me deram aquilo que eles conseguiam dar. Está tudo bem. Agora, se eu identifico, penso que posso dar o melhor para os meus filhos, não dizendo que os meus pais não quiseram, não me amaram, não, eles me deram o que eles tinham. Se eu posso dar um pouco mais, eu vou dar um pouco mais. E volto a dizer, dar de si. Isso é mais difícil. Não substituir, eu vou pegar aqui um presente, vou dar para o meu filho, porque ele vai ficar com esse presente. Vou pegar um celular, vou dar para o meu filho, porque ele vai ficar contente. E eu não dou de mim. Os nossos filhos, eles querem de nós. Espero que esse vídeo te alcance.
alcance as pessoas certas e ensine e forge as pessoas certas. Um grande abraço para você. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.